Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Portal Férgora. E hoje eu tô aqui com uma convidada nova e muito especial, uma conexão nova também, que aconteceu de uma forma bem inusitada, depois eu vou contar. Mas seja bem-vinda, Anne. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui e vamos ter um papo gostoso aí hoje. A Anne, ela é astróloga. Isso aí. A gente já teve uma conversa um pouco sobre os signos, né? Mas a gente vai provavelmente falar muito aqui hoje de signos, céu e um assunto que Planetas. planetas, eu amo, eu me interesso muito, mas eu não tenho muito conhecimento. Eu leio bastante, mas é aquela coisa, né? Vou entendendo do meu jeito. Então ela vai trazer um pouquinho mais desse conhecimento, hoje falar um pouquinho dela também. E aproveitando, fala um pouquinho quem é a Anne. Então, a Anne, como eu sempre digo, é aquele clichê. É a pessoa assim que veio do interior com a família para buscar oportunidade de crescimento, de estudo aqui em Blumenau. Então, eu vim aqui para a cidade com 5 anos. E desde então, desbravando aí as aventuras da vida, né? Veio a família toda. Então, aqui em Blumenau, eu consegui meu primeiro trabalho, eu estudei, me formei, eu sou formada em Direito, sou servidora pública e astróloga com muito orgulho. Dois extremos, né? Direito e astrologia. Sim, tudo a ver. Tudo a ver, mas é bem interessante que vai se descobrindo. Mas enfim, continua, né? Não vou te atrapalhar. Então, e daí, nessa minha jornada de vida, e tive diversas experiências, né? Por causa da idade também. Já vivi alguns anos, então experiência de, como é que eu vou dizer? Tem uma expressão quando é experiência de vida, agora eu não vou lembrar, mas daqui a pouco vem na cabeça. Para mim, é experiência de vida, vivências, Sabedoria. sabedoria. Sabedoria se vem com o tempo. E isso é só vivendo para conquistar essa sabedoria, né, do dia a dia. Então, história de vida comum, assim, namoro, casamento que não deu certo, altos e baixos, muda de trabalho, vai para um trabalho novo, vai para uma. Tem sonhos, que muitos que eu estou conquistando, muitos Os sonhos estou sonhos realizando, resgatados, né? resgatados, isso mesmo. Lá de trás, Que às vezes antes de um casamento, e começa a trazer depois para são fases que a gente vai passando, assim, que são uma evolução, né, do ser humano e da mulher, porque não vou ser aqui a defensora feminista, mas mulheres, olha, acho que tem aí um calo de tanta energia, tanta cobrança que existe no mundo assim para as mulheres. E nós, como não, eu falo por mim, né, que às vezes a autoexigência deixa a gente assim mais pesada, mais autocrítica e tudo mais, mas eu tô numa outra fase que agora eu quero só vida leve. assim, só para até a gente se conectou num evento de mulheres, né? E Pro isso meio de um mesmo, evento de mulheres mais da parte corporativa, mas sim. que a gente acabou se conectando ali. E é bem isso. Hoje eu estava conversando aqui com o Vini, que inclusive gravei com ele, né, outro dia, sobre a mulher. Eu estava trazendo isso para uma mulher também, assim, o quanto a mulher tem, ela tem vários papéis e ela não pode se perder de si, mas ela realmente tem vários papéis, porque a mulher, ela é a vida, né? Ela traz a criação. É Sim, nela que é gerada a vida. Ela tem o lado feminino, o lado do poder feminino, aí ela tem também o responsabilidade de trabalho. Então a mulher, ela é muitas coisas, né? Ela tem muito esse poder sim, que eu admiro. precisa ser trazido, precisa ser ativado, né? No momento certo. Ela tem, eu gosto de falar em várias caixinhas, assim, você vai te... qual é a caixinha que eu vou acionar agora, né? Aham. E manter o equilíbrio também. Que não é fácil, né? Eu admiro mulheres, eu trabalho com muitas mulheres, a maioria do pessoal que eu trabalho é mulheres, são mulheres.
nos atendimentos astrológicos, para minha surpresa, não tem só mulheres, tem Homens. homens. Homens em busca de conhecimento, que normalmente a gente pensa que a mulher está mais propícia a esse tipo de energia, assim, de... Uhum. Eu fiquei surpresa, assim, meus últimos clientes foram homens. É que o homem, ele é mais. Não é que ele é tímido, ele não gosta de mostrar muito essa busca Fraqueza, de mostrar. É fraqueza. sim, Mas vulnerabilidade. Para o isso, homem é muito. É vulnerável ele mostrar que ele está buscando. Eu acho que isso está mudando muito. Eu acho que está mudando bastante também por conta das mulheres que são companheiras, porque eu acredito muito nisso. Mas ainda a mulher, ela tá mais à frente, né? sim. Mulher busca cuidar mais da saúde, do intelectual, busca esse aconchego da família. A mulher sente mais quando as coisas não estão caminhando bem. Esse é um lado que só a mulher sabe, que sente, que só a mulher expressa. Ela tem instinto. O instinto, isso aí, essa é a palavra. Então, eu na minha vida, eu não sou mãe, sou mãe de pet, com muito orgulho também, mas eu admiro as mulheres que têm essa tripla jornada, que não é fácil. E como eu estava falando antes, eu trabalho com muitas mulheres que eu vejo a batalha delas nesse sentido. Eu posso me considerar uma pessoa ainda privilegiada, não sei se seria esse o termo, né? Porque eu imagino que criar um filho, ter essa Hum, sensação de ter um projeto seu, que é seu, né? Que veio de dentro de é. ti, isso seja uma coisa inacreditável, assim. Então, eu não vejo por esse lado, mas eu vejo pelo lado das facilidades de não ter um filho atualmente, para mim, no meu caso, que é complicado, assim, para as mulheres nesse sentido. Então, eu, na minha jornada, eu até tive vontade de ter filhos, mas foi ali pelos 28 anos, e Geralmente é, tá? é, Aham, a gente fala da crise dos 27, que é quando a mulher começa a desabrochar a vontade de ter filho. Eu já li sobre isso. Eu tive com 22. Foi no susto, sim, né? Mas foi foi muito surpresa. bem-vindo também. Foi muito por mim, ele foi muito querido, assim. Eu queria muito ser mãe naquela época já, né? Que eu amadureci mais cedo. Então eu acho que eu trouxe o meu ciclo pra trás, né? Um pouco mais cedo. Mas eu li sobre a crise dos 27, que é quando a mulher normalmente tem vontade Sim, de ser mãe. isso tem uma explicação na astrologia também. Não. Porque Saturno, que rege aí, é um planeta, né? Saturno é um planeta. Eu tô falando assim como se as pessoas entendessem, né? Saturno é um planeta aí do nosso cosmos. E ele rege essa parte das responsabilidades, das obrigações. Então, quando chega essa fase, a gente fala retorno de Saturno, ou a crise dos Uhum. 7 anos, é porque a cada 7 anos o Saturno dá uma volta no teu Sol. Então, daí vem aquele baque que cobra assim, sabe? E aí, vai ter filho ou não vai ter filho? Vai ficar só na vida boa ou vai ter uma profissão, sabe? E daí vem essa pressão aí, que não é só da sociedade, é uma energia que está É no nosso energia. cosmos. Foi ano passado que teve o Saturno? Não, foi. Acho que foi em 2022 que eu vi que tinha o retorno de Saturno. 2022, 2021. Tu vai confirmar, mas eu li sobre isso, que daí foi onde eu conheci esse. Sobre Saturno, né? Que ele é durão, Sim, é, cobrador. é porque o retorno de Saturno ele vai mudar para cada pessoa. Ah, É, tem isso, conforme o sim, porque mapa? quando a gente nasce, tem uma foto do cosmos naquele dia, do teu nascimento. E tem os planetas, o Sol, a Lua, tudo ali, né? Uhum. Então, naquele dia que tu nasceu, o Saturno estava em determinada casa astrológica tua, em algum signo ali. Porque a gente tem todos os signos, tá? Apesar de ter o nosso Sol, que é o nosso signo que todo mundo sabe, que é o dia que a gente nasceu, o dia que a gente faz aniversário, a nossa energia é composta de todos os signos. Então, Saturno, o retorno de Saturno é conhecido quando ele deu a volta ali e parou no teu Sol de novo. Que Ah, ele ficou Saturno com Saturno, o teu Saturno natal com o teu Saturno que tá, porque os planetas não param, né? O universo não para. sim. Então ele fica girando e faz de vez em quando, de 7 em 7 anos, esse retorno.
Nossa, se você estiver tendo uma crise, Sim, me chama, chama a Anne para entender me melhor qual é a chama. energia, porque, gente, isso faz muito sentido, assim, eu acompanho lento, né, como eu falei, não entendo muito, mas às vezes a lua ali, nossa, como mexe com a energia. A lua interfere Aí bastante. você tendo conhecimento, buscando alguém que sabe, você começa a entender, ai, tô um pouquinho mais irritado, tô um pouquinho mais chorão, tô um pouquinho Sim. que tem uma influência e que dá pra não é controlar, mas aí você consegue lidar melhor, né, com a É porque situação. se você tem consciência, você vai aprender, tipo, ah, isso, eu tô me sentindo deprimida. E daí, se você tem consciência do fator que está ocorrendo, você vai entender de uma forma melhor. Ah, tá, essa é uma fase, vai passar, eu administro de uma forma melhor, né? Aham. Foi agora recente, que teve no mês de maio ainda, que teve um período ali que eu senti bastante. Eu Ah, não lembro é? qual foi, mas eu sabia, né, o que estava acontecendo na energia, assim, e eu tava, não tava chorona, mas eu tava, assim, com o emocional na flor do... Eu pensei, nossa, gente, quando é que isso vai acabar? Sim, pode ser na lua Pelo amor cheia. de Deus. Provavelmente deve ser na lua cheia, que a lua cheia que a lua, ela rege nossas emoções. O sol rege o nosso mental, intelectual. E a lua rege o emocional e o inconsciente. Então, essas energias da lua interferem muito no nosso lado emocional, justamente. E eu sou muito conectada com a lua, muito. E a lua cheia é que faz a gente, assim, ficar mais emotivo. A lua mexe com água, né? Mexe, Então, a lua mexe com as com plantas, tudo, com as né? marés, com muita coisa. Então, é um poder aí imenso. Assim, eu recomendo muito porque depois que eu fiz o meu mapa, eu fiz um mapa astral num site, mas eu tenho ele até hoje, e aí eu nunca parei pra ler porque eram muitas páginas, assim, né? Daí eu tinha um pouco de preguiça, assim, não entendia muito bem na época que eu comecei a buscar autoconhecimento, foi ali que eu fiz. Mas eu tenho lido bastante esse mesmo documento e eu tenho me visto muito ali. Uhum. Porque daí agora com o entendimento um pouquinho melhor sobre os signos ou sobre Os as aspectos, casas, né? as Porque quando eu peguei casas. aquilo, porque como eu não fiz com astrólogo nem nada, eu só tinha o documento. Gente, eu não entendi nada daquilo lá, né? Era um símbolo assim, eu olhei para aquele monte de símbolo e falei, não, É uma aqui, leitura bem deixa aqui complexa, que eu não tô é. entendendo nada. É E uma aí, leitura complexa. claro que é. E aí vem o horário lá, enfim. E daí eu comecei a ler o documento, assim, o que dizia, de como eu sou, e eu falei, gente, sou eu aqui. E isso, ainda que não foi personalizado, porque se tu faz um atendimento com um astrólogo, ele vai ver no teu mapa esses pontos focais, porque nesses sites é meio genérico, assim, é É, energia genérica, entende? Claro que vai encaixar, porque faz sentido, mas quando é específico, o teu, alguém te explicando, algum astrólogo te explicando os detalhes, daí, meu, as fichinhas começam a cair. Ah, então, vou falar sobre isso. O que me fez eu me apaixonar pela astrologia, que foi realmente o que a Aline acabou de dizer. Eu fui fazer o meu mapa. Eu estava numa fase da minha vida assim meio perdida, assim, meio sem rumo. E daí eu pensei, cara, tem que ter mais alguma coisa da vida do que viver o dia a dia, né? No horário, naquela uhum, correria do dia a dia que todo mundo passa. Então eu fui atrás de autoconhecimento, não tão, como é que eu vou dizer, mais tardio do que a Aline, né, que já está nesse caminho do autoconhecimento, nessa descoberta há mais tempo, pelas conversas que a gente já teve, mas quando eu fui fazer o meu mapa, e daí eu pensei, meu Deus, as pessoas precisam saber disso. E como eu sou geminiana e gosto de estudar, lá fui eu estudar. E daí pensei, não, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer daqui para frente. Vou ajudar as pessoas dessa forma, por meio da astrologia. Deixar a vida um pouco mais clara, um pouco mais fácil, uhum. dar um caminho de luz, assim, sabe? Então, a astrologia eu sou apaixonada. E é incrível. Porque os astros estão aí, tá tudo aí, isso existe, isso é real, isso é energia, e Há não tem milhões como de você olhar e dizer, anos. não, isso não tem nada a ver. Na antiguidade, nos reinados, os reis tinham astrólogos. Assim,
Hoje em dia, muitos políticos têm, só que não é muito falado isso, né? Claro que já melhorou desde aquela época, onde uma mulher que fazia um chazinho para dor de barriga, ou um chazinho, alguma coisa para alguém, era taxada de bruxa e era cortada a cabeça, né? Então, graças a Deus, a gente não tá mais nessa época, senão eu já teria minha cabeça cortada. E o mundo Quantas evolui, né? feiticeiras, né, por aí. É, Nossa, porque gente. assim, essas energias que a mulher tem, um sentido mais para isso, assim, por causa Uhum. que ela sente mais as energias. E a gente vai perdendo com o passar do tempo, as mulheres foram perdendo esse instinto. Claro, daí vem é, a industrialização, vem a vida a vida no como um todo, na correria, que a pessoa não para e não sente mais as coisas, não para sentir. Então, fica tão no automático que a gente acabou perdendo Piloto isso, automático. no A- piloto automático. Perdeu-se a conexão com o sutil, né? Que é Justamente, o que tá aqui, tá dentro de cada um de nós. é verdade. Foi se perdendo. Ainda bem que parece que as mulheres foram, eu vou dizer, regredindo um pouco nesse sentido, ou deixou de lado isso para assumir outros papéis, mas agora eu vejo que já estamos recuperando de novo essa energia. É, Me deixa muito feliz isso. e uma forma fantástica, porque a mulher está inserida no meio mais corporativo, está inserida no meio de trabalho, e ela está conseguindo trazer isso para a realidade, né? Também. Sim, De com trazer certeza. isso para conseguir passar para outras pessoas também, porque a gente estava até comentando aqui um pouco sobre isso hoje, que as pessoas não sabem disso, mas às vezes até o presidente pode consultar alguém assim, entendeu? Porque isso Claro, e é tem. real, só que obviamente não mostram, né? Então isso não é um clichê, não é um. Isso é real e isso funciona. Então, eu tô com dúvida de que caminho seguir. Gente, procura. E aquela velha frase ou pergunta que se vem: eu tô sentindo alguma coisa estranha, tem algo que não tá normal. Se não tá Hum, normal, alguma coisa tá acontecendo. E o correto, né? Não vou dizer correto, o que que é correto, né? Mas o ideal seria você buscar essas informações, buscar ver o que que você está sentindo para esclarecer, né? a intuição, né? Falando ali também. Isso. Não é por aqui. E aí a pessoa não tem, não busca autoconhecimento, ela vai por ali. Sim, a intuição, se a gente seguisse mais a intuição, a gente acertaria mais pontos na vida. E eu sempre, na minha cabeça tem isso, eu não tenho nenhum estudo técnico sobre isso, mas a primeira ideia que tu veio na tua cabeça é a tua intuição. E daí se tu começa a pensar, analisar, mas será isso, será aquilo, daí tu ouve um, ouve outro, tu acaba perdendo. É a Mas aí mente. tua intuição, ela te protege. A mente, é. Eu sou muito racional, porque eu sou virginiana. Eu falei pra ela outro dia, gente, eu me entendi quando eu descobri isso, eu me entendi, porque eu me achava uma pessoa muito fria, me achava muito fria, eu ainda me acho um pouquinho fria, mas não é, eu tenho consciência, hoje eu consigo puxar, sabe, as caixinhas que eu falo, eu consigo puxar a razão, puxar a emoção, unir ali, mas no passado, quando eu não tinha autoconhecimento, eu realmente era. E aí eu Cética. comecei a notar, assim, que eu falei, nossa, mas tem algo errado comigo, tem algo errado comigo. Eu não sinto empatia. Eu não consigo, por quê? Porque é razão. Aí eu fui descobrir que eu tenho Sol em Virgem, que eu tenho ascendente também em Terra, que eu tenho Lua em Terra. Eu falei, meu Deus, É muito pé no chão. é Tá. demais isso aqui. Daí eu comecei a compreender. E aí, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo, né? E aí foi trazendo a parte emocional, a parte de. E hoje eu tô aqui querendo ajudar pessoas. E aí eu sei, né, onde eu tenho que estar mais com a razão e onde eu tenho que estar mais na emoção e onde eu tenho que Então unir. vamos pegar a linha aqui de cobaia. Vai lá. Essa energia virginiana é de terra, né? É uma energia de pé no chão, uma energia de racionalidade, uma energia de. Ela é uma energia meio cética até. E na nossa mandala astrológica, o oposto complementar de Virgem é Peixes,
que é totalmente espiritual, que totalmente se doa, então que é Uhum, muita emoção. Então por isso que a Aline, que é um ser em evolução muito bem encaminhada, já está pegando a energia de peixes uhum, também, porque o ideal seria a gente equilibrar essas duas energias, uhum, nem tanto virgem, nem tanto peixes, e sim o equilíbrio entre as duas, né? O ponto do uhum. meio. Sim. Que isso tem em todos os signos, né? Por exemplo, assim, eu sou do signo de Gêmeos, meu oposto complementar é Sagitário. Eu tenho energias, eu tenho coisas para aprender com Sagitário. E assim é todo mundo. Sagitário, fogo, Gêmeos é Ar, fogo e ar. sim, um É, complementa o outro. complementa o outro. E por aí vai. E por aí vai. E tem que aprender isso, assim, porque. E é autoconhecimento, né? Porque quando você tem consciência, ah, não, eu sou assim, tá bom. Como é que eu faço pra mudar isso? E Sim, aí, o meu chamado me colocou no mundo espiritual, né? isso Loucura, mesmo. porque pega um virginiano e coloca. Agora, eu também já li muito que virgem tem, assim, esse lado de unidade, né? De aflorado, só que ali no submerso. Você tem que trazer isso à Então, é luz. porque o oposto É, complementar, né, é o peixes, que é totalmente espiritual. é. E aí, isso ressoa tanto, assim, é tão louco, porque Bem eu louco. realmente me vejo muito ali, sabe? Só que há um tempo atrás, porque todo mundo acha o virginiano chato, gente, sério, todo mundo acha, porque ele é muito analítico, ele é muito perfeccionista, ele é, assim, observador, é Autocrítico. autocrítico, mas eu comecei a usar isso ao meu favor. Comecei a vibrar no que eu realmente sou, entendeu? Trazendo isso pra realidade, assim. Sou virginiana, ok, vamos entender e vamos pegar o oposto também. Ah, a questão da numerologia, eu sou isso aqui, vamos vibrar. E aí, destravou muita coisa na minha vida. Porque você se alinha com o que você é, né? Sim, E deu vai as viradas de buscando. chaves aí. Então, comecei a não fugir mais de quem eu era. Porque eu pensava assim, eu não quero ser essa pessoa cri-cri aqui chata. Eu não quero ser. Sabe? Que todo mundo Sim, falava. E eu comecei a buscar mais o conhecimento do que era isso. Como eu uso isso no meu dia é a um dia. ponto de evolução, né? Por exemplo, eu tenho consciência de alguma deficiência que eu tenho, isso é uma oportunidade de crescimento, né? Sim. É um desafio na realidade. Quando a gente coloca que é um desafio, Uhum. dá uma energia de a gente buscar lá e vencer esse desafio. Então, acho que esse é o ponto, encontrar o, o que não condiz com aquilo que tu sente, com aquilo que tu acha que deve ser e buscar Sim. crescimento naquela área, informação, Informação, autoconhecimento. autoconhecimento. Sim, para você se conhecer antes de qualquer coisa, né? Isso aí. Bem, fantástico isso. Eu sou curiosa para saber ainda, assim, detalhes o meu mapa Vamos fazer, inteiro, vamos né? fazer. Ó, mas a Anne também tá aí no mundo da educação, né? Me Mais ou menos corrija, mais ou menos do direito da educação. Não, do do direito. direito. Como é que une Então, essa Anne? essa pergunta já me foi feita, né? Mas assim, o direito é uma faculdade que acho que é um conhecimento que todos deveriam fazer. Claro que isso demanda tempo e dinheiro, nem todo mundo tem. Mas eu me vejo hoje em outra, completamente o lado completamente diferente da linha do direito em si, porque o meu trabalho no município foi direcionado muito a contratos, licitações, e eu acabei no final do ano passado fazendo uma transição aí, pedindo para sair dessa área que estava meio que prejudicando a minha saúde. E comecei a estudar mais astrologia, buscar mais o autoconhecimento, que é com isso que eu quero trabalhar de agora em diante. Daquele momento em diante, no momento que eu vi as chaves virando e eu pensei, esse conhecimento não pode ficar para poucos, isso tem que ser disseminado. Foi exatamente o que aconteceu comigo, sabe? Quando senti esse chamado, assim, como a gente conversou outro dia no almoço, assim, né? Eu falei, desde criança eu tinha um sentimento de que
tinha alguma coisa pra mim aqui no mundo. Eu já tinha esse incômodo, esse impulso, assim, mas obviamente criança, daí vai pra vida adulta, daí vem faculdade, estudo, namorado, filho e vida, né? Mas teve um momento, assim, um momento crucial que eu fui ao fundo do poço e voltei. E aí, quando eu comecei a buscar o autoconhecimento, que foi exatamente por esse questionamento, não pode ser só isso. Ai, que legal. E aí, quando eu comecei a entender melhor do autoconhecimento e eu comecei a sentir aquilo na prática, o quanto uma mudança de mentalidade, o quanto um conhecimento sobre mim e uma mudança de comportamento começou a mudar a minha vida, que daí também entra a questão da energia, né? Sim, Comecei a vibrar ali em algo melhor. Teve um momento que eu falei, como é que eu faço para levar isso para as pessoas? Elas precisam saber disso. sim. Elas precisam, Não, gente, porque eu tava no fundo de um poço parece que tu descobre uma caixinha ali, né? sim, uma No meio boia de e tu salvação. fala assim, gente, como é que eu faço? E aí o que acontece? Me coloquei à disposição. Falei, eu quero, como é que eu faço? E aí você se coloca à disposição, né, do espiritual, do universo, de Deus, para servir de alguma forma. E aí começam a vir essa. Mas eu digo que é no momento certo, não é tarde nem cedo. É no momento que tem que ser, né? Ah, verdade, Evolução. que lindo. É, Então não foi tarde, foi no momento é certo no que eu momento certo. despertei também. Sim, porque é o momento da nossa alma que ela tá pronta para isso. É. E aí vai encaixando todas as experiências ali para ajudar de uma forma muito melhor Sim, as que pessoas. tu se sente preparado, é isso, Sim. né? Tu se sente preparado. Eu me sinto preparada e eu estou à disposição. Todo mundo fazer mapa, Isso aí, vamos fazer. mapa com a Anne para se descobrir melhor. Eu acho que é uma forma muito legal de começar, É, buscar um conhecimento sobre quem sou eu. isso. Pegando esse gancho, no mapa natal da gente, ele traz toda uma estrutura de personalidade. Então ali tu consegue entender por que que eu sempre me relaciono com tal pessoa, por que que eu sempre me aproximo de pessoas desse tipo, por que que eu sou tão indecisa em alguns momentos. Isso tudo tá ali no É isso mapa. aí, é coisa de libriano. Indeciso, Indeciso. né? É. É verdade. E assim, então tá ali no mapa natal, mas também temos aí os trânsitos, que a gente consegue ver para frente a nossa vida, o que, que vai acontecer ali, porque eu sei onde o planeta vai estar daqui a uma semana. Então eu consigo já saber que energia que ele vai trazer ali para o teu dia a dia, entende? É bem legal isso. E também tem a questão da revolução solar, que é o aniversário. A gente ganha um mapa novo toda vez que a gente faz aniversário. Todo ano a gente ganha um mapa novo, novas oportunidades. E alguns planetas ali, a Lua muda, o Sol não muda. O ascendente muda também, a Lua e o ascendente mudam, e os planetas ali dentro mudam o aspecto. Claro que a gente tem a energia do mapa natal, isso a gente não perde nunca, porque essa é a nossa essência. Essa é a nossa estrutura de personalidade. O que a gente consegue evoluir ela. Daí todos esses trânsitos anuais vão trazendo mais reflexos ali que vai fazer a mudança de pensamento, né? Abrir a mente para outro tipo de energia que tu vai estar sentindo, outro tipo de experiência que tu vai estar vivendo. Que interessante, eu não sabia disso. Uhum. Então quer dizer que o meu ascendente é em Capricórnio. Quando eu faço aniversário, Pode ser que não seja eu. Capricórnio esse ano, entendeu? Desde o dia que tu fez Hum. aniversário até o Por isso que a gente tem, então, essas mudanças realmente de. tem. Que eu tava conversando com uma outra pessoa também. Ah, eu não me vejo no meu signo, não me vejo assim. Porque Uhum. provavelmente tá em outro. Tá numa fase ali do ano dela que o ascendente dela pode ser outro. A Lua pode estar Hum. em outra casa, com outros planetas fazendo aspecto, que daí pode deixar ela mais forte, ou ela mais emotiva, mais delicada. A casa também muda muito. O que que vai acontecer no teu ano? Todo ano a gente tem um mapa novo.
Tem que fazer mapa todo ano. Sim, revolução solar. Mas é importante entender isso, porque às vezes a gente quer começar a traçar um caminho e continuar sempre ali, daí começa a movimentar essa energia, e tu começa a sentir que alguma coisa não tá se encaixando. Sim, e assim, por exemplo, assim, eu consigo ver o mapa do ano da revolução solar da pessoa. Tem um exemplo de uma cliente que ela assim, eu quero um relacionamento. Daí eu falei para ela, fulana, não dá, não dá para te focar no relacionamento. Tudo teu mapa está direcionado para o teu trabalho esse ano. Esquece, esquece. Se surgir, vai ser um namorico ali, outro lá. Foca no trabalho, foca no crescer. Depois vai mudar o teu mapa de novo e daí tu pode focar. Porque daí a pessoa parece que não encaixa a energia, sabe? Ela quer um relacionamento, quer, mas só vem coisa de trabalho. Daí vem oportunidades boas, que às vezes a pessoa perde oportunidade por causa de um namorico, às vezes, que ela tá tendo, que não vai ser um relacionamento, entende? Vai ser uma coisa passageira e às vezes a pessoa perde uma oportunidade de crescimento profissional, às vezes de viajar para fora do país, fazer alguma coisa que, tá preso num namoro. Que Naquela não, energia, né? naquela Porque ela tá energia. colocando energia ali. Isso. Quando tá pedindo pra ela colocar energia. Por isso que é interessante todo ano fazer a Revolução Solar para te ter já uma foto de como vai ser o seu ano e de como você vai poder aproveitar as oportunidades. Nossa, isso é interessantíssimo. Também não Sim, sabia disso. é meio que uma previsão assim, né? Vamos lá, vamos falar um pouco dos babados aí da astrologia. Eu imagino que as pessoas procuram mais por isso, né? Relacionamento. Procuram, Ficar pro número um, relacionamento. pergunta número 1. Dinheiro e relacionamento. Imaginei. E daí, é isso que eu acabei de falar, né? Todo ano a gente tem um mapa novo e cada pessoa vai ter um aspecto diferente. Tipo, horóscopo, gente, horóscopo não existe. Isso não faz sentido. Porque o horóscopo, ele fala só do sol da pessoa, da energia solar. Por exemplo, a energia de Virgem, qual é? Metódico, racional, energia de Virgem. E daí, mas nem todo virginiano age dessa forma. Por exemplo, a Aline já está numa fase mais racional, mas tem ali o pezinho já lá no instintivo, na intuição, no espiritual. Então, não dá para dizer que a Aline é aquele horóscopo lá totalmente racional. Sim. Não dá. Verdade. E assim é para todo mundo. Verdade. Só que cada mapa é próprio, né? E eu lia muito horóscopo, uma época atrás. O E pior, horóscopo, eu sempre falava a mesma coisa. Virginiano, isso. Eu falava, ai, e nossa. faz sentido algumas coisas, porque de uma forma genérica a energia daquele signo que tu faz parte. Não, e lembrando que nós temos todas as energias. E, por exemplo, assim, um virginiano casa de Virgem é casa 6, que é a casa do servir. Um virginiano de casa 6 tem uma energia. Virginiano de casa 10 tem uma outra energia. Casa 10 é uma casa de trabalho. Então, se eu nasci com o meu sol, eu sou do signo de Virgem, mas eu tô lá na casa 10, é complexo isso, tá, gente? Vocês não vão achar que é papo de maluca, mas quem conhece um pouquinho de astrologia vai entender o que eu tô falando. Se tu nasceu, tu é virginiano, teu signo estava lá na casa 10 quando tu nasceu, a tua energia vai ser diferente da energia do virginiano que nasceu lá na casa 6 ou lá na casa 2, que é a casa do dinheiro, tá? Tem várias coisas que interferem. Tem que dar uma olhada onde é que tá a minha. É. Porque realmente quando você olha um mapa feito assim na internet, aí você começa a olhar aquelas casas lá, não entende nada, pensa, nossa, não vou nem continuar isso aqui, porque não entende. Sim. Né, das casas, a casa aqui, casa lá. E às vezes eu vejo alguns vídeos assim, daí esses dias eu fui procurar qual que era o meu meio do céu, porque chamou atenção, meio do céu, propósito de vida. É isso? Um dos. Daí eu, quero olhar qual é o meu, em Libra. Eu falei, tá bom, explica um pouco por que eu sou uma pessoa tão busca a justiça. É isso que eu tenho que trazer, também. né? E aí eu entendi um pouquinho, assim, fez sentido, sabe? Ser em Libra. E Libra também é o signo que não pensa só nele, ele pensa nele e na outra pessoa também. Sim. É um signo mais, vamos dizer assim, politicamente correto. Eu sou assim, também tenho isso.
E na verdade o próprio Virgem já tem um pouquinho disso, né? E aí Sim, junta com o outro, eu falei, nossa, é é. muito. E o meio do céu, ele também, ele é considerado meio do céu, mas ele fica ali na casa 10, que é a casa do trabalho e do propósito de vida nesse sentido, Sim. de trabalho, de como eu vou me realizar na vida. É ali a casa 10, que também é conhecido como meio do céu, fica ali bem do ladinho um do outro. Porque o ascendente também dá para considerar como propósito de vida ou uma seta, um caminho que eu tenho que percorrer. A energia do ascendente é bem potente, é quase aquilo que tu veio para fazer. E o meu é Capricórnio. É o meu também. Fala um pouquinho de Capricórnio. Ai, Capricorniano, que também é ali do... meu Ai, Deus, nossa. Capricórnio, eu tenho uma amiga que eu vivo brigando com ela por causa disso, porque é muito sério, é muito rígido. Ai, Tem gente. que, eu digo, cara, leva as coisas de uma forma mais leve, não precisa ser tão rígido, nem tão tudo tão corretinho. Relaxa, parece que está carregando um saco de cimento nas costas, É. ou o mundo inteiro nas costas, não dá Uhum. para ser assim. Eu mesma fico pensando, sorte que eu sou geminiana, então eu tenho essa energia um pouco infantil, um pouco brincalhona, que dá uma quebrada nesse Capricórnio aí, mas se não, olha, É. seria duro assim, sabe? Claro que tem o lado muito positivo de Capricórnio, né? Se tu der uma tarefa, ele vai lá e faz. Ele não é daquele que deixa o negócio no Ele meio, faz. ele Ele corre faz. atrás Isso é verdade. É um desafio, assim, ó. É muito do servir, do fazer, do trabalho, né? da entrega, Da entrega. Qual bem que é o isso. oposto de Capricórnio? O oposto de Capricórnio é Câncer, que é o lado emocional, Câncer é água? água. É água emocional. É, Câncer, então, Câncer é conhecido, vou falar das fofoquinhas dos signos. Fala. Câncer é o dramático, o chorão. Não é peixes? Eu O jurava que era peixes, não. peixes ou aquário. Não, Não, câncer peixes é. é o que se doa muito para as Ele pessoas. é bem intuitivo. É, ele é conhecido como meio trouxa, peixes, porque ele se doa tanto que ele esquece dele. Por isso que a energia virginiana, completando com a de peixes, tem que encontrar o meio do Uhum. caminho, sabe? Das energias ali. Um é muito Nem, racional, o nem outro é muito. isso, nem tão pamonha e nem tão racional demais. Fica a dica aí pra quem tem esses dois. É, eu tenho uma pisciana na família, minha mãe é pisciana, minhas tias todas quase. E eu fiz Nossa. um story falando que peixes é trouxa. E daí elas tudo depois me chamando, como assim? Como assim? Daí eu digo, tu não faz isso, isso, isso. Tu vai lá comprar isso, ajuda aquele, e ninguém pensa em ti. Uhum. E tu pensa em todos os outros. Como assim? Tu tem que pensar um pouquinho em você também. É nessa parte aí que tem que buscar o caminho do meio, né? Mas fala de câncer que eu Então, o atrapalhei. câncer é aquele signo mais sensível, porque ele é regido. O regente de câncer é a própria lua. Então, ele é totalmente emocional. Porque cada signo tem um regente. Agora, não vai me perguntar aí todos, porque de cabeça eu não vou lembrar. É muita informação. Mas o regente de câncer é a lua, que é nosso lado emocional. E câncer, ele é a casa natural de câncer, é a casa 4, que é a casa da família. Câncer é aquele que quer todo mundo É. protegidinho dentro do lar, né? Se preocupa com as pessoas, quer tudo fluindo bem, como se fosse a mãe. A lua tem energia de mãe também. Sim. O sol tem energia de pai. Então, como se fosse a mãe, quer tudo andando bonitinho, perfeitinho. Câncer é assim, mas desse lado emotivo, que a gente precisa também, né? Todo mundo tem que ter um pouco de Tem tudo. que ter, né? Se não E tiver água, assim for como eu, que tem pouca água no mapa. um exemplo bem, eu que não sou mãe, mas eu tenho meu lado canceriano bem Aflorado. aflorado. Por exemplo, se tu vê um animal sendo machucado,
tu vai tentar proteger, tu vai tentar ajudar. Se Uhum. tu vê um idoso ou algum doente que precisa de ajuda, esse é o teu lado canceriano que vem à tona. Tu vai querer ajudar, tu vai querer proteger. O certo seria, né, gente? Por favor, tomar consciência aí. Consciência é que os animaizinhos ali E quem é mais fazem frágil, né? parte. Câncer quer proteger quem é mais frágil. Esse assim, a essência, vamos dizer assim. Bem interessante. E a Anne, todo dia, ela faz um story lá, né, explicando um Sim, pouquinho as energias do dia. Eu já tô lá acompanhando, porque eu adoro, né? E hoje, como é que foi a energia de hoje? Hoje, gente, esse episódio não vai ao ar no dia. É dia, Jesus, hoje é dia vinte e 24 quatro do do 5 5. de 2025. Isso aí. E assim, ó, hoje, a energia de hoje é bem legal. Energia, assim, de Vênus e Marte. Quem... Ah, é pena que não vai no ar no dia, né? Senão a pessoa podia aproveitar. Porque hoje tem uma energia aí, Vênus e Marte, né? Ele e ela, aquela energia de Energia do amor. paixão, do amor. Ontem também eu Também, ouvi, eu pensei, também. Jesus, energia do coração com foguinho ali, eu vi. Isso. Sim. Aham. Bem isso. Ontem começou e hoje a Lua está fazendo aspecto com esses dois planetas. Então hoje está um pouco mais emocional. Ontem estava mais pro passional, assim, sabe? Mais pro caliente mesmo. Hoje está um pouquinho mais para quem já é casalzinho, assim, sabe? Uhum. Ficar no love. E hoje não tem muitas hoje não tinha muitos aspectos assim diferentes. Mas acompanhe. O meu arroba é anikilp.astrologia e eu coloco na medida do possível todos os dias as energias lá. Mas para entender melhor essa energia, é bom você conhecer o seu mapa, que daí você vai Sim. entender o que eu estou falando. É, isso é bem importante. Mas eu gosto de acompanhar porque você vai, às vezes acorda meio ali, capa virada, né? E aí vai lá olhar e já pensa, ah, já entendi por quê. Então aí você Sim, começa a cuidar com o que fala, com o que pensa, como age, porque sabe que é energia que é tá no ar. muito legal isso, porque é como se tu já tivesse assim, ó, a energia vai estar tensa, Mercúrio, que é a nossa comunicação. Ó, Mercúrio está em quadratura com a Lua, tem que cuidar o que vai falar. Às vezes começa a dar ser muito reativo, sabe? A pessoa fala uma coisa, tu já dá uma patada. A gente não Eu quer sou isso, regida né? por ele, né? Sim, eu também. Então, é muito mental também. Muito mental, Putz, a muito, mente não para, tá não ali o tempo para. todo. Ah, nossa, gente, Mercúrio é E isso. é regido por Mercúrio. Virgem é regido por Mercúrio. E tem bastante energia de ar, né? Que também. Tu tem energia de terra, mas por causa de Capricórnio e por causa de Libra, né? Não, Libra é ar, Capricórnio eu tenho e Touro, a minha lua é em Touro. Ah, Lua em Touro, bem pé no chão, é. Lua em Touro, Sol em Virgem. Sim, Os três porque. estão ali, ó, um ladinho do outro ali. Ah, isso é muito. É incrível, incrível. Se você tem curiosidade, tem um site que é gratuito, nem tô ganhando nada para falar do site. Não é o que eu uso até, mas é gratuito, é o astro.com ou o Astrolink, você coloca os seus dados lá e você só que precisa da data de nascimento, da cidade, do país, do horário, tá? O horário é primordial porque Uhum. dependendo do horário pode mudar muito o aspecto do ascendente e das casas também. Hum, Por exemplo, se tu mudar o horário, eu errei 3 horas, aí a casa mudou. vai mudar. Então, local de nascimento, horário, é isso, né? Agora, Local e horário e data, né? e Foi o data, que eu é. precisei na Às época vezes dá uns também. brancos, é tanta coisa. Geminiana tem uma caixinha aberta aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, até pegar de qual caixinha que eu tô falando As agora. caixinhas. E vamos falar um pouquinho dos retrógrados aí. Então, Energia fortíssima. sim, a Nossa. energia de quando o planeta está retrógrado é para você reavaliar. Por exemplo, o que acontece? Que normalmente Mercúrio, né, que todo mundo fala, porque Mercúrio rege comunicação, rege compras, rege comércios, assim, sabe? Daí todo mundo fica desesperado, porque dá tudo ruim nas compras, na internet, atrasa, ou comprou errado, ou veio errado, essas coisas. Mas a energia de retrógrado, ela serve para você reavaliar. Por exemplo,
O planeta está indo ali certinho na mandala. E daí ele para e volta um pouquinho. E naquela casa que ele voltou, é porque tu tem que reavaliar o que estava passando ali naquele momento. Ninguém para pensar nisso. Hum. Só pensa nas compras que não chegaram, né? O que eu vejo falar muito é de relacionamento, assim. Uns retrógrados Sim, da vida aí, que acontece. aí vem os bafos dos Acontece. Eu passados. falo as Aí é energias. a energia do oi sumido, né? Do oi Aham. sumido, todo mundo fala, né? Ih, ó, quando tá retrógrado eu já fico quietinha na minha ali, me fecho na minha caixinha. E acontece, tá? Porque eu parei para observar e teve essa semana aí, eu acho que aconteceu, eu não lembro o dia, de que tinha energia de o ex voltar, de ter uns negócios assim. E não é que às vezes aparece umas ligações, umas mensagens meio Como é estranhas que do pode, nada, né? assim? O inconsciente, não sei, não sabe nem o que tá É, acontecendo ali na energia, e aí começa a sentir umas coisas meio estranhas, assim. que leva, né? A pessoa do nada vai lá e manda uma mensagem. Cara, fazia 3 meses que as pessoas nem se falavam. Como assim? E aí, se você não tem conhecimento, o que que acontece? Fica no escuro. Vai agir, vai conforme, vai um passo de cada vez, sem saber o caminho. Não, melhor ter uma luz, né? Guiando a gente, saber o É, caminho. conhecimento é tudo, gente, tudo. Autoconhecimento é tudo. Sim, mapa natal. Quando ela fala em autoconhecimento, é o mapa natal que é assim a nossa personalidade inteirinha. É incrível. Quando você for fazer o seu mapa, você vai entender o que eu tô falando. Tem uma coisa bem curiosa que eu vi no mapa que eu fiz, nesse mapa que eu fiz ali, que eu li, né? Que dizia que eu não era uma pessoa muito doméstica. Eu falei, nossa, eu não me Encaixou. esqueci disso, porque eu falei, nossa, eu achava estranho, eu falava, nossa, eu sou mulher, eu não gosto muito de fazer tal coisa, porque eu gosto de trabalho mais externo, de trabalhar com a mente, de... Sim. Mas na parte doméstica, eu não gosto muito, A tua energia sinceramente. canceriana, então, Não do gosto. lar, deve ter pouca É, e energia. aí eu achava aquilo estranho, né? Porque você olha Sim. assim, ai, mas é dever da mulher, tá bom, vamos Que lá. dever, gente, que Mas, dever. então, mas aí porque você vai olhando no externo, né? E aí quando eu fiz a escolha, eu falei, nossa, não vou mais parar de brigar com isso aqui, não. Eu realmente não sou, por quê? Porque a minha energia tá forte ali, então eu vou usar ela ali. Sim. E na tua casa 10 que tem Libra, que é o meio do céu ali, né? Que é a energia para o trabalho. Então é É, para então um trabalho diferente que não seja o doméstico, né? Deve ter pouca energia de câncer, ou talvez nenhum planeta ali, teria que dar uma olhadinha. eu acho que eu nem sei se eu tenho, tá? Eu sei que eu tenho É, aquário num dos. Porque assim, eu tenho acho que uns 60% ou 70% é tudo terra. tudo Eu tenho muito terra. pouca coisa Aham. de outros aspectos, assim. Ar, Aquário eu água, tenho em o algum fogo, né? lugar. E eu tenho leão também. Leão é fogo. É bom. Leão eu tenho muito no aspecto de não é comunicação, O teu Mercúrio, será que tá ali na casa de Leão? Pode é, ser. eu acho que é. Eu tenho muito essa questão da Ela tem jeito expressão. mesmo, porque eu já É, vejo ela tem. com esse cabelão, assim, porque leão gosta de brilhar. E normalmente quem é leonino observa, tem Aham. cabelo mais, É, sabe, mais essa questão chamativo, da assim. vaidade, eu tenho. Aham, É bem aí que eu tenho, tá? Eu entendi também um pouco disso, sabe? sim. Leão é uma energia de protagonismo, não Hum. gosta de ficar trabalhando atrás das câmeras, gosta de aparecer um É, pouquinho. energia de Deus, eu esqueci agora, mas queria falar. Mas algum aspecto ligado assim à comunicação, à expressão. Ali eu tenho Sim. leão. Leão tem uma energia muito de criação também. Isso. Leão é bom para as artes cênicas, dança, música, coisa que aparece, coisa que cria. Leão tem muita criatividade. É sensacional. Mas ele tem um aspecto Todos temos, né? bem Lado sombra luz, aí, né? tem o lado sombra de Leão é o ego, né? Às vezes Hum, querer aparecer em cima de outra pessoa, entende? é. Às vezes querer ser melhor que o outro. Tudo tem que ter a dosagem, né? Sim. Todos os signos têm lado luz e lado sombra. Que aí de novo, né? Entendendo isso, você se observa. Isso mesmo.
Que linda! Você se observa, então, ó, todo mundo fazer mapa aí. É, Começa isso por daí. aí já começa a dar aquele questionamento, assim. Vamos todo mundo lá no Astrolink, no astro.com, tem vários sites gratuitos, já vai lá e coloca ali um pouquinho as suas informações para você entender pelo menos onde é o seu Sol, sua Lua, seu ascendente, seu meio do céu. Isso aí todo mundo tinha que saber, porque daí tu vai conseguir se entender um pouquinho melhor Tem já. um outro que eu até ia perguntar, mas eu esqueci o nome. Que é um que parece que é negativo. Não sei, alguma coisa do mapa ali que eu ouço muito nos vídeos que eu vejo, gente. Negativo, que é um Não é que é lado. negativo, que é um lado sombra que a gente tem um nome pra isso. É um lado bem sombra. Eu não lembro. Em algum momento eu vou lembrar. Eu não Às vezes lembro na agora. conversa já vem de novo a informação. Algumas coisas que a gente tem que eu vejo que sejam pontos aí dolorosos, que é a Quiron, Kiron, isso! é, Bem, mas Kiron, não é que ela é um lado sombra, é uma dor que a gente tem. E isso. normalmente isso é causado por trauma na infância ou trauma de vidas passadas. Alguma ferida que você tem, que é alguma coisa que te dói sempre, sabe? Tu não Uhum. consegue curar, tu tem que aprender a conviver com ela. Mas o lado positivo da Quirón é que naquela casa e naquele onde tem os planetas, eles estão com aspecto com Quirón, é aquilo que tu pode ensinar para o outro, porque tu já passou Olha por só, essa dor. que interessante isso. Uhum. Eu ouvia falar me chamou a atenção, só que eu não achei isso no mapa, tá? Juro que eu não achei. E eu falava, o que que é esse Kiron? Daí eu fui pesquisar, né? Porque se falava muito assim no Kiron, e de ser algo que realmente toca Sim. muito. E aí, obviamente, que eu sempre estou buscando ali me conhecer mais, eu queria saber o que que era em mim, né? Ai, E aí eu depois não. vamos fazer, agora eu fiquei curiosa. E até hoje eu não descobri, porque eu tenho ali meu mapa, mas como eu falei, como ele vem cheio de símbolozinhos e nananã, e ele Sim. vem explicando só ali os principais, eu nunca achei isso lá, mas é bem E curioso isso. assim, hoje, né, vamos falar da modernidade com a inteligência artificial, as IAs aí por aí, se jogando lá. Se você pega o seu mapa, faz ali e coloca essas informações, a IA vai ser mais fácil de trazer informação mais Hum, correta do que os próprios sites que não estão atualizados, sabe? Esses verdade. sites gratuitos que às vezes vem lá um basiquinho das energias dos signos e dos planetas. Aproveita a IA e coloca lá as informações que você vai tirar boas informações. Bem pensado, bem pensado. É fazer lá o mapa, gerar o PDF, jogar lá, que a IA pode te trazer baseado no Você que pode tem. ir lá. Claro que é melhor você me chamar para fazer o seu mapa, né? Gente, porque daí é uma interpretação pessoal, porque tem um momento da vida da pessoa, então tudo Sim, tem que que se tudo encaixar. interfere, tudo Senão vai ser uma interfere. energia geral, né? Tudo interfere. Mas, por exemplo, se tu colocar lá um aspecto, eu tenho Lua na casa 5 é, com aspecto com Marte. O que que significa isso? Se tu jogar lá na IA, ela vai te dar, porque é Hum, aquela. Tu vai saber me dizer melhor do que isso, como funciona a IA. sim. Essas. Joga lá e vai conversando com ela. Você tem que vamos falar de IA agora. Você tem que dizer para IA o que que você quer que ela seja. Então você tem que falar para ela, haja como um astrólogo. Isso, Porque do ela vai ponto de vista. puxar a IA, ela tem, eu acho que ela tem as mesmas caixinhas que a gente, assim. Então ela vai puxar ali. Do ponto de vista astrológico, Hum, essa casa significa o quê? Vai ser um pouco mais interessante do que aquele do site ou aquele do horóscopo. isso. E tem que ir conversando com ela, e obviamente que ela vai te trazer uma interpretação que não é baseada no. A não ser que você vá dando para ela vários aspectos da tua vida ali, né? É, Só que para quem vai iniciar para usar, ela demora um pouquinho para entender de você, né? Como eu já uso há muito tempo. Então, quando eu pergunto, às vezes, eu peço para fazer, vamos dar um exemplo, um conteúdo baseado no que ela sabe sobre mim. Porque aham. eu já conversei tanto com a IA que ela já está treinada, ela já sabe que eu falo sobre autoconhecimento, ela já sabe que eu também trabalho aqui com educação, né? Só que eu sempre peço para ela deixar as coisas separadas, porque às vezes ela confunde.
Porém, essa sou eu, então ela sabe o que eu faço. E aí, quando eu peço algo assim pra ela, ela já puxa esses aspectos que ela conhece sobre mim. Então ela já me traz, ó, baseado em você, se encaixa aqui, ali e ali. É bem interessante, Uhum, assim. bem legal. Mas para isso ela precisa ser treinada. Sim, me veio agora essa ideia de IA, porque a gente vai ter um aspecto esse ano que é Urano. O Urano é o planeta aí das tecnologias, Hum, da inovação, das coisas futurísticas, da energia disruptiva. Ai, Urano é fantástico, sou me conte apaixonada. mais, fiquei curiosa É, agora. então, o Urano, ele tá saindo de Touro. Não, calma, deixa eu pensar. Urano está saindo do signo de Touro e vai entrar no signo de Gêmeos. Por isso que eu tô antenada já, porque eu sou Hum, geminiana. E como Gêmeos é regido por Mercúrio, que é o nosso mental, vai aparecer muitas tecnologias novas agora. Se eu não me engano, o Urano vai entrar em Gêmeos, acho que 8 de julho, por aí, mas tem que dar uma conferida, mas acredito que é isso mesmo. 8 de julho vai entrar, daí ele vai retrogradar e vai ficar um pouco em Gêmeos, daí vai retrogradar um pouquinho, daí depois ele volta e fica aí um tempão. Mas quando isso acontecer, a gente já está abismado de tanta tecnologia que tem. hum, Vai ter muito mais, porque a gente está na era de Aquário. Essa é uma era de Aquário, que Aquário é regido por Urano, que é o planeta das hum. tecnologias. Então, esse ano vai ser assim um boom tecnológico incrível. Quando chegar em Gêmeos, que daí vem a parte mental e a parte que vai ser que Gêmeos é aquela muita coisa, muito, muito, muito. Então vai ser em todas as áreas, sabe? Eu tô ansiosa para Gente, esse momento. vou falar uma coisa sobre tecnologia agora. Que até falando, eu vou puxar esse gancho aqui. Porque a tecnologia, algumas coisas, a gente não tem como fugir dela. Então, quando a gente entra num processo de autoconhecimento, assim, espiritualidade, às vezes a gente se depara com esse, tá bom, mas tecnologia e espiritualidade parece que não se conversam. Porém, a gente tá num mundo real, a gente tá num mundo que tende cada vez mais a vir. Qual que é a diferença aqui? A consciência, né? A Vamos usar consciência isso com consciência ao favor de coisas boas. da É aí que evolução. tá a diferença do uso da tecnologia. Ela não é ruim, ela é Claro, é maravilhosa maravilhosa, e ela veio para ajudar, só que a com gente certeza. precisa saber usá-la. Isso aí. E não tem como a gente fugir disso. A gente vive nesse planeta, a gente não está lá na idade da pedra. Então, tudo que vier para agregar, para trazer mais conhecimento, autoconhecimento e facilitar a vida da gente e colocar a gente numa esfera de desenvolvimento humano de uma forma geral, eu vejo que só tem a somar, né? Sim, com certeza, com certeza. Então, gente, por favor, usem IA, mas usem IA com muita consciência e façam um mapa de vocês. Por Que favor. isso! Vamos dar um passo aí no autoconhecimento. Um passo inicial para quem não está ainda, um passo a mais para quem já está nesse mundo, ou já está buscando se conhecer, ou está sentindo essa energia, né, no ar. Necessidade, E é um assunto que a gente tem muito para falar. com A Anne certeza. volta aqui em alguns momentos, a gente traz talvez alguns assuntos mais específicos, né, sobre astrologia. Se tiverem alguma dúvida ou algum assunto que, eu quero saber sobre isso, deixa no comentário. E não esqueçam, inclusive, de comentar, compartilhar, né, com outras pessoas e curtir o vídeo. E alguma mensagem que você queira deixar aqui para o pessoal, para a gente finalizar, algo importante, algo que sinta no Sim, coração. muito importante. Busque se conhecer melhor. Isso vai facilitar a sua vida, sim, 1000%. Não existe 1000%, mas vai facilitar muito a sua vida. Então, não fique andando às escuras. Procure uma luz aí no seu caminho, tá bom? E procurem a Anne para fazer o mapa. Com certeza. De onde você estiver vendo esse vídeo, hein? Só Isso entrar em aí. contato. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também a rede social da Anne. E procurem ela lá, acompanhem, que aí vocês vão começar a entender um pouquinho mais. Eu tenho certeza que vai despertar uma curiosidade.
E vai ficar uma pulguinha ali, né? Atrás da orelha. E quiserem também, quando seguir lá a página, que tiver uma dúvida, fazer uma pergunta, pode deixar lá que eu respondo. Ah, perfeito, gente. Gratidão por estar aqui mais uma vez. Gratidão, Anne. Obrigada também pelo convite. Eu que agradeço. E até uma próxima, gente.